Boas-vindas a mais uma análise visual. Para quem curte desvendar os bastidores e as mensagens ocultas das grandes obras, este nosso explainer é o espaço perfeito. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das peças mais surreais, fascinantes e geniais do teatro do século XX, O Balcão, de Jean Genet. O nosso foco aqui é explorar as camadas supercomplexas de encenação, de autoridade e de rebelião que estruturam esse texto. É uma história que se passa num ambiente fechado, onde as regras do mundo real lá fora parecem estar totalmente suspensas, mas onde a verdadeira essência da sociedade é esfregada na nossa cara de uma forma muito crua. Mas antes de entrar na história, pensa na seguinte situação. O que acontece quando o poder não passa de um figurino muito bem costurado? Essa é basicamente a grande provocação de toda a obra. A reflexão que o autor joga logo de cara é sobre a natureza performática da autoridade. Tipo, se a gente tirar as capas douradas, as togas dos juízes, as fardas cheias de medalhas, o que sobra de verdade das pessoas que comandam o mundo? A grande sacada do Genet é pegar essa dúvida filosófica e transformar em um ambiente físico, onde literalmente tudo se resume à imagem e ao espetáculo. Parte 1. A Casa das Ilusões. Entrando no estabelecimento de Madame Irma. E aqui a gente tem o cenário principal onde tudo acontece. O grande balcão não é o que se imaginaria de um bordel comum. Longe disso. Administrado com mão de ferro pela Madame Irma, esse lugar é, na verdade, uma fábrica de ilusões meticulosamente organizada, cheia de lustres, espelhos e salões temáticos. Homens comuns, que têm vidas super monótonas e sem poder nenhum lá fora, pagam pequenas fortunas para viver a experiência do poder absoluto lá dentro. Eles não estão atrás de prazer físico no sentido tradicional, mas daquela fantasia psicológica de dominação, sabe? Eles alugam cenários e atrizes inteiramente dedicados a fazer com que eles se sintam as figuras mais poderosas da sociedade. E tem um detalhe fascinante nas rúbricas do texto original que a gente não pode deixar passar. Enquanto os clientes estão lá dentro, super confortáveis, se refugiando em salões cheios de veludo e rendas, a peça inteira tem uma trilha sonora de fundo bem específica, o som constante de metralhadoras. É um lembrete auditivo simplesmente brilhante. A ilusão controlada, artificial e segura do bordel contrasta o tempo todo com o caos absoluto, a violência e a insurreição política que estão rolando a poucos metros dali, logo depois das paredes acolchoadas. A segurança lá de dentro é tão fabricada quanto os papéis que eles estão encenando. Parte 2. Os pilares da sociedade. O bispo, o juiz e o general. Olha só que loucura os detalhes que o texto traz para mostrar como a autoridade precisa de acessórios teatrais para se sustentar. As exigências dos clientes são completamente absurdas. O cara que interpreta o bispo, por exemplo, faz questão de usar andas escondidas de 50 centímetros e ombreiras gigantes só para parecer assustador e imponente na sua capa dourada. O juiz não é ninguém sem o peso físico de um código de leis, sem os músculos do seu carrasco particular e sem as lágrimas da ladra. Já o general, que tá vestido para ter uma morte super-heróica, atinge o ápice da fantasia dele não numa batalha épica, mas exigindo que uma mulher coloque um freio na boca, se ajoelhe e relinche, fingindo ser o cavalo de guerra dele. Fica muito claro que a altura, a pompa e os objetos de cena é que criam a dominância que esses homens sozinhos não têm. E o ponto alto desse raciocínio está nessa frase genial que o juiz solta no meio da sua encenação. Ele diz: "Meu ser juiz é uma emanação de seu ser ladra." Essa frase resume perfeitamente a natureza simbiótica do poder. A autoridade, galera, não existe no vácuo. Ela depende 100% de ter alguém para ser subjugado. Para existir a figura imponente do juiz que separa o certo do errado, a figura do transgressor é obrigatória. Se a ladra não cometer o crime, a função de julgar simplesmente desaparece. Como o próprio juiz percebe, sem a ladra ele seria evaporado. Ele deixaria de existir. Parte 3. A revolução lá fora. A ameaça rastejante da realidade. Então, toda a atenção da história gira em torno dessa barreira que vai ficando cada vez mais fina entre os dois mundos. De um lado, a gente tem essa redoma de vidro da Madame Irma, onde o poder se compra, não tem risco nenhum e é refletido infinitamente em espelhos cheios de truques. Do outro lado, o bicho tá pegando. Tem uma revolução incendiando a cidade, onde o sangue é real, não é tinta, e as armas matam de verdade. E a dinâmica da peça vai acelerando conforme esse fogo literal das ruas ameaça engolir o santuário das fantasias. Parte 4. O dilema do chefe, buscando a imortalidade em um bordel. Aí a gente chega no chefe de polícia, o Georges. E ele é o grande paradoxo da trama. Ele é o cara que tá lá fora, coordenando a defesa da cidade, com o pé na lama, com o poder real de vida e morte sobre as pessoas. Mas por incrível que pareça, ele é o personagem mais frustrado e se sente totalmente ilegítimo. Por quê? Porque ao contrário de um rei, de um bispo ou de um general, a figura do chefe de polícia não tem glamour, não tem pompa histórica, não é uma mitologia.
O maior desespero do Georges é olhar as planilhas do bordel e descobrir que nenhum cliente jamais chegou e falou: hoje eu quero alugar a fantasia de chefe de polícia. No universo das fantasias de poder, ele é um zero à esquerda. E aí ele solta essa frase que escancara sua verdadeira ambição. Para o chefe de polícia, ter o poder na prática, o controle das armas não basta. Nessa visão de mundo maluca, a consagração definitiva de alguém só acontece quando essa pessoa vira um mito, quando a imagem dela se descola da realidade a ponto de as pessoas quererem copiar e venerar, dentro do salão das ilusões. É como se a verdadeira imortalidade fosse conseguir se transformar em uma fantasia de bordel. Parte 5. A criação de um símbolo. A transformação de Chantal. Para entender como essa teatralidade afeta a todos, sem tomar lados, acompanha comigo a trajetória da personagem Chantal. Ela trabalhava no bordel da Irma, acostumada a encenar papéis sob encomenda. Um dia, ela foge e vai se juntar aos rebeldes nas ruas. Só que os revolucionários não a colocam para lutar nas trincheiras como um soldado qualquer. A ironia suprema é que ela é transformada em um ícone. A mulher que fugiu de uma casa de aparências acaba virando um símbolo vivo da revolução, a voz que canta para inspirar as tropas. No fim das contas, ela também vira uma alegoria na mão das lideranças do movimento. E o Roger, que é um dos líderes revolucionários, saca perfeitamente o que está acontecendo e constata isso de forma meio melancólica. É o combate das alegorias. Aquela luta violenta e cheia de ideais concretos lá da rua foi sugada para dentro de uma lógica de teatro. A partir do momento em que os dois lados precisam criar figuras totêmicas e representações visuais impecáveis para conseguir seguidores, não existe mais guerra política real. O que sobrou foi um grande embate de símbolos fabricados. Parte 6. A colisão das realidades. Quando o espelho se estilhaça. A ilusão, por mais bem montada que seja, é extremamente frágil e a ruptura acontece muito rápido. No meio de um diálogo, escuta-se um estampido seco e uma bala perdida estilhaça a janela do bordel e os espelhos do quarto. É nesse exato milissegundo que a realidade armada, sangrenta e imprevisível invade sem pedir licença o espaço seguro da Madame Irma. O choque é instantâneo e trágico. O Arthur, aquele mesmo cara que minutos atrás estava fazendo o papel de um carrasco super ameaçador só para realizar as fantasias do juiz, toma um tiro e cai. Um cara cujo trabalho era fingir que era perigoso num ambiente milimetricamente controlado, morre de forma brutal, pego por uma violência verdadeira que não estava escrito no roteiro. E a peça deixa a gente com essa imagem fortíssima, que ilustra muito bem a mensagem do autor. O ambiente chamado de salão funerário, que era arrumadinho com flores de mentira para cliente brincar de estar morto, agora virou ruína. E em cima de um túmulo de mármore de mentira, feito de papelão para uma encenação, a gente tem um cadáver humano genuíno sangrando. O teatro artificial e a tragédia absoluta colidem violentamente numa cena só. O que nos leva àquela pergunta provocativa que amarra tudo o que vimos hoje desta análise. Será que o autor está querendo dizer que qualquer tentativa de estruturar a sociedade, não importa o lado, cedo ou tarde recai nessa necessidade humana de encenar o poder, seja numa revolução real nas ruas ou num bordel luxuoso, a teatralidade parece que não larga da gente. Fica aí esse convite para a gente continuar pensando sobre o peso da imagem e de como os cenários ao nosso redor validam quem manda e quem obedece no mundo. Até a próxima!